Olá, consciência! Meu nome é Mário Jorge e todas as terças-feiras estamos aqui com o amigo Zeca Werneck, trazendo informações para você que sejam úteis em relação às regras do jogo da vida, a regra do jogo virtual vida, é, que nós dois procuramos usar como metáfora tecnológica, atualizada e simples, que facilita a sua compreensão de como lidar com as coisas da vida, porque compreendendo melhor sobre o jogo, a nossa sensação, né, da própria experiência é que a sua qualidade de vida e a sua felicidade vão ter muito melhor potencial de rolar bem, né? Então, e como tema para hoje, a gente pensou, trocou rapidamente uma ideia ontem e pensou no seguinte, que o tema seria: a ignorância não traz felicidade. Ela vai trazer, no máximo, uma ilusão temporária disso, ok? É uma afirmação forte, né? Tem gente que justamente vai dizer o contrário, né? Que a ignorância é uma. Como é que chama? Como é que é a frase? A ignorância É uma dádiva. é uma dádiva. Então, assim, eu vou falar só o seguinte: cada um vai escolher o caminho que preferir. Eu só vou desejar boa sorte para quem escolher esse caminho. Eu não antevejo muito, mas desejo a melhor sorte possível. Não tenho nada contra ninguém, né, Zé? É, com certeza. A gente quer o melhor para Livre-arbítrio. todo mundo. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, né? É, Eu acho que em inglês tem um outro que diz que ignorance is bliss. É, a benção, é uma benção. é uma É, bênção, alguma coisa assim. é, sim. Bom, o desconhecimento, e a gente está falando nisso, e eu vou arriscar botar uma bola para rolar aqui, que o desconhecimento, né, e eu vou chamar de desconhecimento, porque assim, a gente chama de ignorância, e às vezes a pessoa fica ofendida, fica se sentindo que está sendo chamada de ignorante. Não é esse o caso. Veja, a quantidade de coisas que nós desconhecemos, e é nesse sentido que estamos usando a palavra ignorância, a quantidade de coisas que a gente desconhece é gigantesca comparada com daquelas que a gente conhece. Né? Tem aquela descrição de, vamos dizer, que o que você sabe é uma ilha, e você vai até a borda da ilha e você vê a fronteira com o mar, né? E até ali vai, você sabe o que está na ilha, vê o mar próximo e não sabe até onde aquilo vai. Então, essa é uma metáfora muito usada. E então, assim, quanto mais ignorante, quanto mais eu desconheço, e eu estou falando por mim de experiência própria, quem achar que é diferente também fica à vontade para achar diferente, né? É, é, assim, quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, ok? Quanto maior a ignorância, maior a sensação de sabedoria. E aí, quanto mais sabedoria você adquire, né, você vai descobrindo que o desconhecido é muito maior do que o conhecido. E tem uma frase aí famosa, quem que é? Do Sócrates, sei lá de quem, que fala sobre isso, mas eu não lembro. Sócrates. Como é Só que é? sei que nada sei. Só sei que nada sei, né? É Sócrates isso, né? É Sócrates. Isso, Acredito que sim. perfeito. E tem quem diga que ele só sabia isso porque foi a mulher dele que contou para ele. Pode ser. Ele Pode foi ser. sábio o suficiente para ouvir a esposa, e a É, esposa pode ser. contou Ele essa era sábio. pérola de sabedoria para ele. Então, assim, o desconhecido está na raiz de todo mal. Por assim dizer, é isso que dá início ao medo. O medo nutre a criação de crenças para aplacar esse medo, e tudo isso em conjunto acaba criando o egoísta, né? O Sim. egoísta, porque o ego é primeiramente aquela noção de ser, de indivíduo, mas nesse contexto, desse conjunto de crenças para tapar os medos que a ignorância gera em nós, dos desconhecidos, ele gera o personagem, as suas narrativas e toda aquela tranqueira que a gente carrega e arrasta e que pesa. E que está na base de todo sofrimento,
que no fundo é apenas mental. Então, assim, tem poucas coisas ditas aqui, mas elas são todas muito profundas. E nós vamos tentar dar tratos à bola aí ao longo do nosso bate-papo. É um tema profundo, não é pouca coisa, não, tá? Então, Zeca, fica à vontade, quiser começar batendo bolinha aí, você que Vamos é embora. torcedor. Vamos embora, vamos começar. Não, na verdade, até me lembrei também de uma outra frase que tem a ver com isso, que o que os olhos não veem, o coração não sente, É, né? Também se fala muito. E, assim, claro que esses ditados aí não surgem à toa, porque o conhecimento ele traz uma responsabilidade que vai te obrigar a se movimentar de alguma maneira. Mas é o que a gente está fazendo aqui. As crianças, a gente. Porque essa palavra ignorância, ela tem esse tom muito forte, né, pejorativo. Mas é ignorância é você ignorar alguma coisa, não é que você seja é, alguma coisa do mal. ou A estúpido. palavra exatamente. Claro que tem, às vezes, no português a gente usa isso de alguma maneira que é mais ofensivo. Mas a ignorância é de ignorar, de você não saber. Então, as crianças, elas são muito felizes mesmo, porque elas não sabem de muita coisa. Elas estão ali no começo do processo, então, para elas, tudo é desconhecido e elas vivem sem preocupações, né? Sem ter que pagar conta, sem ter que fazer um monte de coisa, sem questões existenciais, né? Que vão aparecendo ao longo da vida. E isso traz uma felicidade momentânea e muito boa. Mas você não pode querer ser criança o resto da sua vida, né? Então a gente está aqui num processo de evolução, né? Ser criança foi uma época muito boa, espero que vocês tenham aproveitado, mas essa época passa e faz parte do nosso da nossa experiência aqui a gente buscar conhecer principalmente quem nós somos, para começar o jogo, né? Entender quem nós somos. Porque isso não é explicado para a gente quando a gente é criança. Essa explicação não está no colégio, os pais não fazem, a sociedade não faz, né? E isso é uma coisa que um ou outro que começa a ter esse tipo de dúvida e começa a buscar. Mas hoje isso está se tornando mais presente, né? As pessoas estão em busca de autoconhecimento e querendo entender. Então, na verdade, o autoconhecimento é que é uma benção, né? O autoconhecimento é que é uma dádiva e não a ignorância. Porque quando você começa a se conhecer, você vai realmente entendendo o que você está fazendo aqui e o mundo começa a fazer um sentido que você não enxergava antes, né? Você começa a ter um propósito mais definido e você pode se relacionar melhor com o mundo e com as outras pessoas. Então, acho que o Sócrates era um grande sábio, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que nada sabe, mas a gente está aqui no caminho de ir estudando e aprendendo alguma coisa. E o que eu já aprendi ao longo da minha vida, e acho que o Mário, pelo que eu conheço dele também, tudo isso nos ajudou muito. Todo esse conhecimento nos ajudou muito a ter uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tinha quando a gente desconhecia tudo. Apesar do que os olhos não veem, o coração não sente. Mas muitas vezes o coração sente porque não sabe, justamente. E aí a nossa mente, que não gosta de ficar vazia ali, sem ter respostas, ela inventa respostas. Então a gente acaba criando fantasias que são muito piores do que a própria realidade. Então, essa busca de autoconhecimento é fundamental. Acredito que todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo está querendo isso também. E é o que me move, né? Assim, eu cada vez mais sou movido por isso, sou apaixonado por esse tema e aprendo muito sempre. Todo dia eu estudo alguma coisa, vejo um vídeo novo, uma palestra de alguém, alguém me fala alguma coisa, eu sou sempre surpreendido por algum
algum pensamento que eu não tinha imaginado ainda, e isso é uma sensação maravilhosa. E vão acrescentando isso aqui na minha bagagem e vai me ajudando a lidar com todos os meus desafios, com os meus relacionamentos. E eu cada vez mais quero saber mais. Não é isso, Mário? É isso mesmo, você está certíssimo. E eu acho que um tema, você trouxe vários temas aí, eu devia estar anotando até para poder comentar cada um deles, mas um que você começou lá, a questão da responsabilidade, né? É, esse é um dos aspectos que eu acredito que leva muitos a falar isso, porque quando você começa a descobrir o seu desconhecimento, aprendendo coisas novas, admitindo a possibilidade de que há coisas novas e começando a aprender, buscar autoconhecimento e tudo mais, você começa a entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que são as regras do jogo, e a compreender qual é o seu papel de uma forma melhor. E você antes, né, vivia como uma criança irresponsável na ignorância que tinha anteriormente, no desconhecimento, e você não faz a menor ideia, e você está dando tiro para todo lado, está nem aí para onde as balas vão cair, quem é que vai ser atingido, né, por assim dizer. E aí isso, essa questão da responsabilidade me lembra sempre o tio do Homem-Aranha falando para ele, quando ele adquiriu os poderes, que junto com grandes poderes vinham grande responsabilidade, né? E Exatamente. eu acho que essa frase é muito boa, porque essa questão, o maior poder está no conhecimento, né? Não é uma questão de força só, né? Como é o caso de uma história em quadrinhos, e você saber mais, compreender mais, traz uma responsabilidade, porque antes você fazia as coisas na ignorância, você alegava a ignorância, que nem assim, mas eu não sabia que tinha essa lei, por isso que eu fiz, né? Então, assim, nos Estados Unidos isso Mas não isso não te vale. livra, não vale. Principalmente nos Estados Unidos, que é um país É, onde muitas leis é, são cumpridas seriamente, você alegar isso, ninguém vai dar bola, ninguém quer saber se você sabia ou não sabia. é, Você fez, você paga, né? tinha que Mas, assim, não é saber. uma questão É, de pagamento aqui, é uma questão de, sim, você começa a entender. Se eu entendo melhor como é que eu funciono, eu acabo entendendo melhor como é que o outro funciona, para dar apenas um exemplo, e eu sei que se eu fizer as coisas de determinada forma, eu vou causar sofrimento a outros, né? Uma coisa é eu fazer a minha custa, a custa da minha pele, da minha dor, alguma coisa. Eu vou tomar uma decisão e sei que vou sofrer com ela e tomo essa decisão. E outra decisão é você fazer algo que vai causar dano e sofrimento a outros, né? E quando você ignora, você toma tranquilamente aquela decisão ignorante e atropela todo mundo, né? Em geral, decisões egoístas. Você olha o próprio umbigo, né? Para citar um só, e aí você atropela as pessoas. E aí você não tem ideia e não está nem aí com as consequências, você nem sabe que elas existem e que foram causadas por você, e você está em ignorância e feliz, mesmo fazendo aquele monte de absurdo, né? E aí, quando você começa a descobrir como é que as coisas funcionam, você começa a perceber as consequências das ações que você toma, a dor que você causa em você mesmo e no outro. E aí, num primeiro momento, isso pode ser um pouco pesado, porque você ainda não sabe como lidar com tudo isso, mas você já está começando a perceber que é responsável, mas é uma coisa positiva. Vai fazer de início que você tome mais cuidado, pense um pouco melhor, né, nas escolhas que vai fazer, porque são sempre escolhas. Em todas as situações, nós vamos estar fazendo escolhas, e essas escolhas são como se plantássemos sementes, e elas vão causar resultados lá na frente, e a gente vai aprendendo esta questão da responsabilidade, e aí tudo bem, com o tempo você começa a lidar melhor, descobrir como é que essas coisas funcionam, quais são as influências, você realmente começa a ser menos, ter um pouco mais de sabedoria, um pouco menos de arrogância, um pouco menos de ego, um pouco menos de egoísmo, começa a cuidar
melhor das suas escolhas e procurar causar impacto melhor. Então, isso também está associado com aquela questão da criança. A criança, né, ninguém cobra da criança que ela compreenda tudo que ela está fazendo e os impactos que estão tendo, né? E a gente, quando não cresce, quando não amadurece, age infantilmente sem perceber. Somos adultos, estamos com uma arma na mão e saímos dando tiros para todo lado, sem perceber, sem ter ideia da consequência daquilo e sem sequer se preocupar, né? Então, assim, parece que você está numa relativa felicidade, mas uma hora a conta vai vir de um jeito ou de outro. Então, não tem como a ignorância ser melhor do que o autoconhecimento, né? Na minha visão. Sim, Mas claro. todo mundo é Não, sempre livre para tentar do seu jeito. mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo tem consequência, né? Tudo que você faz, todas as suas escolhas, elas vão ter algum efeito que vai aparecer na tua vida em algum momento, pode não ser imediatamente, mas sempre vai ter. Então, é, é aconselhável que você faça boas escolhas e essas escolhas elas serão boas à medida que você sabe melhor como funciona. Então, eu me lembrei aqui de um outro, uma parte importante da minha vida, que foi reconhecer a minha infância, porque na verdade a minha infância, ela está influenciando, a minha infância, não estou falando da minha, mas a infância de todos os nós, ela está influenciando na vida de todos quando adultos. E muitas vezes ela pode estar fazendo influências muito negativas e a gente desconhece, porque quando a gente é criança, a gente guarda muitas memórias que ficam escondidas lá no subterrâneo do nosso inconsciente. Então, eu aconselho sempre, porque pela minha própria experiência eu consegui fazer grandes transformações, depois que eu fui buscar na minha infância, conhecer a minha infância de verdade, porque todos nós temos boas lembranças quase sempre da nossa infância, porque a infância, o pai e a mãe, claro que eles sempre são pessoas, quase sempre, né, bem intencionadas com os filhos, que estão dando educação, querem criar da melhor maneira possível, mas, mesmo assim, acontecem coisas que são traumáticas para as crianças. E quando você desconhece isso, você não percebe a influência que isso está causando na tua vida atual. Então, a gente falou de bênção. Uma das maiores bênçãos que eu considero na minha vida foi poder fazer essa conexão do presente com o passado. E isso me ajudou muito a entender muitos padrões que se repetiam na minha vida e muitos desafios que eu consegui passar, porque eu fiz essa conexão com o passado, entendi por que que o passado estava influenciando no meu presente e consegui curar esse passado, ressignificar esse passado através do conhecimento, porque eu ignorava o que tinha acontecido, porque eu era criança e essas coisas vão sendo guardadas e você vai seguindo a vida e aquilo vai ficando para trás. E eu vejo hoje muitas pessoas que se recusam a olhar para trás. Acham que não, bobagem, isso tudo é besteira, porque eu estou aqui, já cheguei até aqui e eu deleto as coisas e isso é frescura, isso e aquilo. Mas, na verdade, todos nós somos muito influenciados por esse passado. E faz muito bem que a gente busque reconhecer esse passado para poder seguir em frente, né? E isso é uma forma de autoconhecimento. O Mário falou, conhecimento é o maior poder, e eu vou acrescentar aqui um pouco mais do que isso, que autoconhecimento é ainda maior. Quanto mais você se conhece, mais poderoso você vai ficar em relação à sua vida, aos seus desafios, aos seus relacionamentos. Esse é o maior poder que você pode adquirir na vida, é buscar o teu propósito, buscar o que você está fazendo aqui, buscar como que seu universo funciona, qual é a melhor maneira de você se relacionar com as pessoas. Não tem nada mais poderoso do que isso. E fala mais. Não, não, é perfeito. E, assim, cabe ressaltar com relação a essa questão do conhecimento
que, no fundo, né, nós somos uma parcela do todo, em vários sentidos, tanto com relação à consciência que somos, ou eu real, e que é parte do todo, como até o avatar, né, o personagem, que é, em cada pessoa, se você for fazer uma estatística dos produtos da tabela periódica que estão aí em você, você vai ver que tudo que está no universo, que está nas estrelas, que está nos planetas, nós temos uma proporção de tudo aquilo. Então, assim, em muitos aspectos, nós somos um reflexo do todo. E mais, né, a gente não tem, né, é uma coisa que eu costumo ressaltar quando eu explico para as pessoas, você não tem como conhecer o outro. Né? Você já tem dificuldade em conhecer a você, ao qual você tem acesso, né? E o outro, você não tem acesso, né? Você está vendo pelo lado de fora, em geral está jogando os seus próprios formas de ser, né? Sobre o outro está, você vê no outro aquilo que está em você, você não vê o que está no outro se for diferente de você, você só vê aquela parte sua, né? E a forma de encontrar conhecimento sobre o universo e sobre o outro é olhando para você mesmo, porque você é um fractal, tanto o avatar como a consciência, o eu real, é um fractal do todo, da parte material e da parte não material, né? E só tem esse caminho, né? E no começo a gente tem dificuldade enorme com ele, de buscar esse eu sou, quem é que eu sou, né? E você acaba, às vezes, passando por fases onde você tem aquela sensação de que não é nada, chega à conclusão, antes de chegar àquela conclusão do que é, você passa pelo desespero do não sou nada. É Mas nós vazio. somos a melhor forma de conhecer o outro e o universo e a realidade maior é através do que nós somos, através do autoconhecimento. A primeira e mais importante pergunta de todas aquelas perguntas fundamentais que estão lá disponíveis para a humanidade desde o princípio dos tempos é quem, ou mais propriamente o que sou eu, né? E é por aí que o negócio entra. E alguém me perguntou esses dias com relação a isso, né? Porque você está falando, puxa vida, mas se isso aqui é só um avatar, né? E quem eu sou é a consciência que está no controle, por que fala que tem que olhar para dentro, né? Aí eu expliquei, né? Porque assim, a pessoa está buscando, quer saber, mas está tendo essa dificuldade ainda não chegou lá, e eu expliquei que porque é uma metáfora, né? A gente tem a sensação de que o que nós somos está dentro, né? Eu estou olhando de dentro para fora. Eu vejo o que está lá fora, onde? Aqui dentro, é a minha sensação. Eu tenho aquela sensação que eu estou aqui atrás dos olhos, né? E eu ouço, estou aqui atrás do ouvido ouvindo, estou aqui atrás dos olhos vendo, atrás do nariz cheirando, atrás da boca sentindo o sabor, né? E dentro da pele sentindo o tato, né? Então, assim, eu tenho aquela sensação que estou dentro deste boneco aqui. Então, o que os grandes mestres sempre usam é uma referência, esse olhar para dentro, não é que você tem que olhar para dentro do corpo, abrir a cabeça e ver o que está dentro do cérebro. Não tem nada. Se não abrir a cabeça, não tem nem cérebro. O cérebro é virtual também, né? Mas o problema não é nada disso, porque nada disso é importante, né? É parte, qualquer coisa que você achar dentro do corpo é parte do avatar. Não é você, não é o que você é, né? Mas o olhar para dentro está olhar para si mesmo, né? Dar aquele passo atrás, observar que está observando tudo, perceber que pode observar, é lá que você quer chegar. É claro que se a pessoa está muito zerada, como eu falo de cátedra por ter sofrido comigo mesmo, você não entende isso. A pessoa fala, fala, fala. Então, assim, a gente continua falando e a pessoa continua buscando. E é legal porque a hora que aquele momento de despertar, quando houve aquelas fichas, que nem no cassino, aquele negócio, a hora que dá um jackpot lá, né? Nossa Senhora, aquilo é fenomenal, aquela sensação das fichas caindo, quando você finalmente
capta o que raio é que todo mundo estava querendo dizer com isso e que você não entendia, e que possivelmente muitas das pessoas que nos ouvem já passaram por isso, né, estão batalhando mais adiante, mas para quem está lá atrás é um momento de glória ter aquela sensação de conseguir enxergar aquilo que foi explicado tantas vezes e que nunca foi realmente compreendido, porque não é uma explicação verbal que resolve. Você vai ouvindo as histórias e vai continuando buscando, e quando você encontra, é aí que você entende o que aquela historinha estava contando, né? Exatamente. Na verdade, e também uma outra maneira de compreender melhor isso, é que olhar para dentro significa você se desligar do mundo externo, do mundo físico, que é o que te distrai. O mundo físico, ele é hipnotizante, ele é magnético, ele é atrativo, É ele que nem um cassino, oferece, ele é um cassino em tanto. cheio de Ele é luzes um, ali. ele é um feiticeiro, ele enfeitiça, enfeitiça, né? Então a gente está igual um boneco enfeitiçado por esse mundo físico, porque ele é um mundo fenomenal mesmo, é cheio de cores, cheio de situações, de ambientes, né? Porque o jogo é para ser assim, para o jogo ter um desafio. Então você conseguir se desligar desse mundo físico, fechar o olho e se voltar para dentro, é preciso muito empenho, né? É preciso muita vontade e muito treino. Você vai ter que praticar, você vai ter que realmente querer fazer isso. Mas compensa, porque quanto maior o desafio, maior o prêmio, né? Por isso que ele é tão desafiador. Se fosse fácil, o prêmio não seria tão valioso quanto é, né? Então, esse prêmio que a gente recebe de conseguir realmente chegar na sua essência e conseguir olhar para o mundo, se distanciando, se separando dele, para poder realmente entender como é que isso tudo funciona, é um prêmio que não dá nem para descrever. É claro que eu sou hipnotizado por esse mundo o tempo todo ainda, eu consigo sair um pouquinho, daqui a pouco já me puxa de volta, e quando você vê, você já está emaranhado em um monte de coisa, daqui a pouco você vem e volta. Mas eu já tive alguns gostinhos, alguns vislumbres, que eu posso dizer que não tem nada parecido de tudo que eu já vivi na minha vida e desconfio que não terá, porque a sensação é bastante diferente. Então, vale muito a pena fazer esse processo. E, na verdade, esse mundo ele foi criado para isso, porque a gente está aqui e a gente está falando de ignorância, mas o objetivo do jogo é que você se conheça, é que você aprenda quem você é. Esse é o verdadeiro objetivo, é isso que você está fazendo no planeta. Você veio para cá para isso. E o planeta criou todos esses cenários, essas dinâmicas que acontecem de relacionamentos e a maneira que esse corpo funciona e que sente, para te fazer se conhecer. E você, na verdade, enquanto você não busca esse conhecimento, você acha que é uma coisa completamente diferente do que você é. E isso é um processo inicial do jogo. Mas enquanto não sair em busca de conhecimento, você vai permanecer na ignorância e vai ter que ficar voltando para cá até que você decida buscar realmente o conhecimento, né? Porque, na verdade, eu acho que não é opcional. Você vai ter que fazer esse caminho em algum momento. Você não vai poder passar o resto da sua eternidade sendo criança, brincando de areia com os amiguinhos, né? É muito gostoso, mas a gente sabe que a vida adulta é melhor do que a vida da criança, né? Tanto que, né, em geral, a gente, quando é criança, anseia por ser adulto, por É, poder ser responsável pelo próprio nariz, né? é, Para onde é que vai colocá-lo, em que direção que vai apontá-lo, e ser dono do próprio nariz é a frase apropriada. E a gente nem percebe, tanto que a gente nem percebe o quanto que aquilo é legal, aquele tipo de desconhecimento, aquela inocência é boa, né? E a gente não aproveita, fica querendo ser adulto, né? E depois tem muita é. gente que gostaria de voltar atrás,
não sim, aproveitou o suficiente. Mas um outro aspecto que tem com relação àquela questão da ignorância não trazer felicidade é porque, enquanto a gente ignora o que realmente é, o que realmente busca, né, a gente está iludido, identificado com um personagem, né? O personagem muitas vezes está trabalhando aí no automático, aceitando influências de todo lado, porque ele não tem uma ideia própria, não se conhece, né? E está correndo atrás da felicidade segundo a fórmula de felicidade de quem está querendo usar, né? Quem está querendo usar e abusar dele, né? Porque tem um monte de gente inescrupulosa por aí que vende a felicidade de várias formas, com várias coisas, né? Com dinheiro, com drogas, com jogo, com, com produtos para você comprar, que aquilo é que vai realmente te trazer a felicidade, te trazer as mulheres lindas, te trazer a dinheirama, né? Te trazer o poder, né? Sem criticar nada disso, mas entenda, quando eu ignoro quem eu sou e o que eu quero, eu fico na mão da imaginação do que eu talvez seja, do que eu talvez queira, e vou aceitando pelo caminho as influências. Porque eu sou mais facilmente influenciável, porque eu estou perdido, não sei. Aí um fala uma coisa, eu vou, o outro fala uma coisa, eu vou. Aí, sei lá, eu vou lá, compro isso, adquiro aquilo, e às vezes tem uma satisfação momentânea, que cada vez dura menos, né? Quem teve o primeiro Fusca, como eu, sabe que foi uma delícia, e, e logo eu queria me eu livrar tive um dele o Fusca quanto também. antes, e o segundo carro foi bom porque eu me livrei do primeiro, mas não tão bom por ele mesmo, e depois, uma hora, acabei conseguindo comprar um carro zero, e foi bom porque dava menos trabalho, mas, assim, o ciclo da satisfação pela coisa externa em si, que não seja pela utilidade que ela nos traz, né, pelo bem que ela nos causa, pela facilidade do trato da vida diária, ele permite essa ignorância nossa a sermos manipulados e dirigidos para lá e para cá. E assim, quanto mais você entra num negócio, você vai atrás de uma coisa, consegue, e daqui a um pouco você já está frustrado porque não era bem aquilo, ou aquilo não resolveu, e agora tem que ir atrás de mais uma coisa, né? Você vai num caminho, você vai dando cabeçada e cabeçada, e assim, não está muitas vezes acrescentando nada para compreender o mecanismo do que é que está acontecendo e por quê. E às vezes você fica bravo, fica irritado com esse, com aquele, às vezes com a pessoa errada, que nem foi aquela que te vendeu aquela ideia, né? E porque você não sabe, você é manipulável. Quanto menos sabemos, né? Mais na mão dos outros a gente está, né? E o outro, por ignorante que é também, não está nem aí, ele manipula e usa para o fim dele, né? Em geral, quem está fazendo isso é ignorante, mas conhece o suficiente para abusar do outro, né? Então está um passo além e está aproveitando. Então, assim, até para sair desse ciclo, né? Que é outro ciclo que leva a sofrimento, e não traz felicidade, não traz mesmo, né? Porque quando você percebe quanta coisa você já poderia ter feito diferente, quanto caminho daqueles você não precisaria ter pego se tivesse um pouquinho mais de luz, é que assim, não adianta ficar olhando para trás, tem que aproveitar, ir atrás do que precisa saber, descobrir, pôr em prática, seguir crescendo e seguir se libertando de toda essa manipulação, porque como eu disse, a ignorância leva ao medo, a gente tem medo daquilo que ignora, do que não conhece, gera crenças, né, ideias, aceitação de ideias de qualquer lado que vem, e gera com isso a manipulação. A manipulação é sempre com base no medo. A pessoa que está te vendendo alguma coisa, ela está manipulando o seu medo de não ser feliz ou de qualquer outra coisa e levando você na direção que ele quer. E aí você não é dono do seu destino, mas acaba com as consequências. Porque não importa que foi o outro que te sugeriu, foi você no desconhecimento que aceitou. E a responsabilidade da escolha é sempre sua, mesmo que tenha sido feita com base em falsas premissas, né? Então é importante a redução do desconhecimento, a Sim. redução da ignorância, né, daquilo que a gente ignora, o maior autoconhecimento, que por consequência leva ao conhecimento do outro
e de tudo, né, ele vai te permitir ter melhor qualidade de vida. Ele é que vai te trazer um pouco de paz e um pouco de felicidade real. E quanto mais você amplia esse horizonte, mais qualidade de vida e mais felicidade daquela genuína no interior que não depende, né? Se você tiver com isto ou com aquilo, você vai se alegrar, e se tiver com aquilo ou com outro, vai se alegrar também, porque você sabe que é, 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 não é dali que está vindo, né? É a sua forma de olhar que está colocando luz naquilo. A beleza está nos olhos de quem vê, né? E se você, né? Se você não aprende a ver beleza, a ampliar a sua visão, você não vai ver, né? Você não vai ver o que você não tem condições de ver. Tem que ter esse desenvolvimento interno. Exato. E você falou aí de manipulação, e, na verdade, é importante a gente ter o conhecimento que o nosso corpo e a nossa mente funcionam como máquinas. E muitos, né, hoje a gente vê os algoritmos, né, e essa tecnologia toda, eles aprenderam como é que essa máquina funciona. Então, hoje você vê no Instagram pessoas vendendo cursos de mídia e tal, eles sabem, e eles nem têm pudor de falar como manipular para você vender alguma coisa para as pessoas, entendeu? Você faz uma escassez, faz uma urgência, é, bota, cria lá o não sei o quê, e aquilo vai na tua Aí máquina. você entra lá para pegar, fazer o ingresso e a inscrição e tem lá o reloginho contando ao contrário. Exatamente. Isso tudo são truques. Por quê? Porque é uma máquina. Então, eles aprenderam como essa máquina funciona, e se você não souber mexer na tua máquina, você será manipulado por eles. E é esse conhecimento, porque a gente, durante muito tempo, a gente foi muito identificado com o nosso corpo, né? Ainda somos, eu acho que agora isso está cada vez mais falado de várias maneiras, que nós não somos o corpo e a mente, né? Mas a maioria das pessoas ainda fala: ah, eu tenho uma alma, o meu espírito. Não, você não tem uma alma, você não tem um espírito, você é isso. Você é uma consciência O que que você é e que tem tem um corpo para que tem lidar um com. corpo, e esse corpo é uma máquina. E é uma máquina tão tecnológica, até muito mais, do que essas máquinas que a gente está aprendendo a lidar. Então, hoje, essa tecnologia toda está nos ensinando muito sobre isso, e a gente está vendo que as pessoas que. Não estou aqui dizendo para as pessoas aprenderem a manipular os outros, não. Mas eu estou colocando é que essas pessoas que aprenderam a fazer essas manipulações estão ganhando muito dinheiro com as pessoas que não percebem que estão sendo manipuladas, né? Isso é só um ponto que eu estou colocando, que é um ponto fácil de entender, mas tem vários outros tipos de manipulações e também tem vários outros tipos de você perder por não saber como a tua própria mente funciona. Sim, escuta, Então, econômica, política, religiosa, todo ramo exatamente. da atuação humana, ela cabe que as pessoas que não são de tão boa qualidade, mas adquiriram aquele conhecimento básico, abuse daqueles outros que não perceberam isso. Exatamente. Então, conhecer como tua mente funciona, e me lembrei também de mais um desconhecido, que é o seu próprio adversário, né? Que você não conhece, você não sabe quem ele é, e você muitas vezes acha que são os outros, mas na verdade o teu próprio adversário também está dentro de você. O teu Também está te adversário manipulando. também está te manipulando e ele é o que mais te manipula. Ele está ali igual um fantoche. Ele Veja, faz o que ele quer. ele manipula e ele ainda é ferramenta desse outro, porque esse outro está usando Sim, esse para acertar você, né? E fazer com que você vá exatamente. numa direção, né? Exatamente. Eles são muito parecidos até. O funcionamento de um algoritmo hoje e do nosso personagem, que é o nosso adversário, que funciona através de programações na nossa mente, são muito parecidos. Porque se você parar para pensar, a tua mente, ela te convence a fazer certas coisas, ela é muito sutil, né? Vamos dizer que você esteja de dieta,
mas o personagem programado, ele precisa daquele chocolate, ele precisa daquele doce, daquela comida, para suprir uma determinada necessidade emocional dele, ele faz com que você vá comer isso sem que você perceba. Então ele começa te manipulando. Ah, vai lá comer um pedacinho. Ah, mas eu tô... Aí você pensa, mas eu estou de dieta. Não, mas não tem problema, você come só um pedacinho. Ontem você já não comeu. E ele vai e ela vai falando com você, né? Até que ela te convence a você ir lá comer o chocolate inteiro e sair daquela dieta e amanhã você desistir, porque dentro da tua estrutura, o personagem que é o teu adversário, ele precisava daquilo para suprir uma necessidade emocional que ele não sabe como lidar e ele te manipula. Então é muito importante. Ontem eu vi tem um cara que eu gosto muito chamado Murilo Gun, e Uhum. ontem ele veio aqui fazer um espetáculo aqui no Rio, que ele faz, e eu fui assistir o espetáculo dele. E ele falou uma coisa que é muito engraçada. Ele falou assim: a mente mente, Sim. né? E como é que você vai acreditar num negócio que se chama mente, né? É de mentira. Ela mente o tempo todo. Ela te manipula o tempo todo. Só que você acha que é ela. Esse que é o grande truque. Então, enquanto você não conhece a diferença do que você é para o que a mente é, ela vai te manipular à vontade. E você vai achar que é você que está tomando as suas decisões e fazendo as suas escolhas. Fala, Mário. Você sabe que é curioso, né? Em desses dias eu fiz um vídeo aqui, faz 3 dias, com a Ana, sumiu o nome, uma portuguesa, né? Tem um canal em Portugal relativamente grande, e, e esse negócio da. Meu Deus, perdi o fio da meada, perdi o fio da meada. Eu ia comentar um negócio. Coincidência. Hã? Coincidência que você Não, falou. da mente, nós estamos falando da mente mentir, né? É, é, o que aconteceu foi o seguinte: eu comentei durante o bate-papo e alguém foi lá, eu subi no YouTube e alguém foi lá e comentou, porque eu fiz um comentário sobre o Descartes, né? E assim, você não pode comentar nada de ninguém, nem os mortos, né? Porque alguém vem e salta em defesa do fulano, né? E assim, eu não estou falando, eu não conheço o Descartes com intimidade suficiente para dizer exatamente o que ele estava pensando quando ele falou aquilo. Só que ele falou e soltou o balão, né? E o balão que ele soltou, que todo mundo conhece, independente do que ele quis dizer com isso, é é assim: penso, logo existo. Tem 3 palavras, tá? E é isso que as pessoas conhecem do Descartes. E é Sim. disso que eu estou falando. Ponto. Entendeu? Se o Descartes tinha outras intenções, eu não fui casado com ele, eu desconheço, não sei quais eram. Então, assim, eu estava comentando, tu, penso, logo existe. E aí alguém saltou lá para fazer o comentário, não sei o quê. Por quê? O que eu falo sobre isso? Né? Isso é uma das grandes desgraças, né, da humanidade no sentido do estrago que ele faz por conta das 3 palavras circulando aí. Não bastasse mais nada e a fixação materialista da ciência, ainda tem que estar casada com esse pensamento dele. Ele não é o único, mas ele é um dos principais, né, que lançou isso, que penso, logo existo. Então, você faz o contrário da coisa, né, num raciocínio simples. Se não penso, não existo. Então, sou aquilo que pensa. Né? A pessoa já fica conectada. Né? E ela não se importa com isso, ela não se incomoda. E, assim, a coisa que mais incomoda é essa máquina de pensar que deveria ser um prestador de serviço para o que eu sou e só trabalhar de acordo com a minha necessidade e só me ajudando, né, na parte lógica de raciocínio, de arrazoar, ele não serve para outras coisas. Tudo que está no pensamento já é conhecido, né? E você fica ali mastigando aquelas coisas, e aí as pessoas ficam pensando que é aquilo, e deixa a máquina solta funcionando, causa um dano gigantesco, a, e gera o ego, né? Essa identificação com a máquina pensante
também é uma identificação com o ego, e assim, isso meio que está assinado embaixo por grandes pensadores, né? Então eu estava querendo dizer o seguinte, né? Nós não somos, tanto não somos que podemos observar o que pensamos. Se observamos o que pensamos, não somos aquilo, porque eu não sou nada que eu observo, eu sou aquilo que observa, né? Eu estou Sim, observando pensamento, estou observando sentimento, estou observando sensação, observo o que vejo, né? Tudo que eu estou observando não sou eu, ponto. Né? Ou eu observo ou sou eu, né? Não sou, eu estou observando. Então, aquela ferramenta de pensamento deveria estar disponível para mim. E eu deveria estar usando ela quando quisesse, de forma adequada, e não deixar ela trabalhando como louca em qualquer estação maluca, ouvindo qualquer coisa que ela diz, aceitando que sou ela, identificado, e sendo manipulado porque estou completamente errado, pensando. Então, isso remonta à questão inicial que colocamos aqui. O que sou eu? Essa é a questão mais importante. E você não é a máquina que pensa. A máquina que pensa é um subalterno, é um prestador de serviço. Não é para você se identificar com ela. Então, se você zerar a mente numa meditação e conseguir ficar sem pensar durante 10 horas, não importa, você não deixou de existir. Então, o que você não é aquilo. Está provado, não precisa de mais nada. Basta essa descrição para que qualquer pessoa razoável pare, avalie e perceba que não é isso. Né? E a pessoa está tão arraigada com aquilo que elas ficam bravas e vêm defender. E assim, gente, eu não estou criticando ninguém. Você gosta do Descartes? Beleza, você conhece ele em mais profundidade do que eu? Melhor ainda. Mas pensa bem, a maior parte das pessoas desconhece o cara, mas todo mundo já ouviu falar que penso, logo existo. E isso causa um dano. E é isso. Né? sim, claro. Não, e a frase devia ser o contrário, né? Existo, logo penso. Poderia soar bem melhor. É, Mas, na verdade, ou para querer ser preciosista, percebo que penso, logo existo. pois é, melhor ainda. Melhor ainda. Mas, na verdade, a gente faz parte desse processo do jogo, a gente se identifica com o pensamento e com o sentimento e a gente acha que é aquilo, né? Então, o jogo que a gente está jogando, né, o jogo da vida, né, a gente está aqui falando das regras desse jogo, uma grande parte desse jogo é você conseguir se separar disso para você poder realmente seguir no seu processo de evolução. Porque enquanto você está achando que você é os pensamentos ou os sentimentos, e a gente até falou do corpo também, se você está achando que é o corpo, você ainda está na fase infantil do jogo. Você ainda está acreditando em Papai Noel. Você não é isso, mas você está encantado com isso. Você está enfeitiçado pelo seu próprio personagem. E você está vivendo aquela história que você está contando e que você acredita, e, na verdade, é só uma ficção. É uma maneira de você se movimentar no mundo, mas aquilo não é o que você é de verdade. E é muito difícil no começo, né? Muito desafiador, que a gente se separe dos pensamentos. Por isso que é muito importante, dentro desse caminho de autoconhecimento, a autoobservação. É você começar a observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos, fazer um exercício. Parar 5 minutos de manhã, à noite, e ficar sentado olhando os pensamentos, como se você fosse o céu, vendo as nuvens. Você não é as nuvens, você é o céu. E você está querendo ser as nuvens. Ser o céu é muito melhor do que ser as nuvens. Então você começa a se afastar dos pensamentos e aí você vai conseguindo se desidentificar deles e dos próprios sentimentos, porque você também não é os seus sentimentos. E você não é o personagem que foi criado para você viver essa experiência que você está vivendo agora. Então, essa desidentificação é que vai fazer com que você se conheça. Mas é preciso que você saiba disso, que você saiba que você não é isso, primeiro racionalmente, para depois você conseguir sentir isso. Enquanto você nem sabe que você não é isso, você vai seguir como se fosse
uma pessoa hipnotizada, né? Fazendo as coisas roboticamente, sem perceber que está fazendo isso. É o zumbi, né? Que Hollywood gosta tanto de zumbi, mas na verdade a Terra está cheia de zumbi. É. As pessoas estão vivendo ali uma fantasia hipnótica, um feitiço que como se fosse um boneco. É um E, boneco enfeitiçado. e achando que é a última bolacha do pacote ainda. Pois é. Ainda tem isso, faz parte da fantasia você acreditar que você é isso, que você é aquilo, que você é o melhor, que você é e tal. E a fantasia não tem limite. É parte do processo viver essa fantasia. Mas chega uma hora que isso tem que ser desfeito, né? O encanto tem que começar a ser quebrado para você poder viver a vida de verdade. Beleza, isso mesmo. E outra, você deu exemplo, né? Esse exemplo é sempre fantástico, né? As nuvens passando no céu, você é o céu, as nuvens estão dentro lá, né? Você está as observando. Em geral, é uma boa metáfora para você olhar os pensamentos, né? Como se Sim, fossem nuvens passando, né? Tem uma hora que está cheio de nuvem, e você, por exemplo, quando começa a observar e a meditar, você começa a ver as nuvens escasseando e tem uma hora que as nuvens param e você está legal, está bem, continua existindo. E aí, depois que você parou, o exercício, você volta e começa a trabalhar usando, né? No começo você volta legal, no controle, e depois a vida é como você disse, né? É tanta coisa que às vezes você se afunda de novo ali no é meio, mais nuvem, tem mais nuvem. mas você que já tem uma noção disso, você, quando acorda, você fala, puxa, me afundei de novo, peraí, deixa eu me equilibrar aqui. E aí você vai, né? E no começo é pouco tempo acordado e muito tempo imerso, e com o tempo essa proporção vai melhorando, né? Essa proporção de estar desperto, estar percebendo e estar mergulhado, achando na Matrix ali, né? No rolo. Outra metáfora interessante que tem para isso é a da tela de cinema, né? Imagina que você é uma tela de cinema que consegue perceber o que está se passando nela mesma, né? O que está sendo projetado nela. É você mesmo, como tela, está vendo o que está sendo projetado, mas você não é nada daquela história que está passando ali, nenhum dos personagens. Você é a tela e aquilo também tudo é como se fossem os pensamentos, é como se fosse a realidade, mas o que você é aonde tudo está passando e o que está observando tudo e não precisa necessariamente estar envolvido e levando tudo aquilo tão a sério. Mas é uma coisa assim, você não está aí ainda, não teve esse prazer, busque esse autoconhecimento, busque essa posição melhor do jogo, né? Porque numa posição melhor de jogo, você vai jogar melhor, vai sofrer menos, vai ser mais feliz. Mas, assim, em determinados momentos, quando acertar as três figurinhas no cassino e você ouvir aquele monte de ficha caindo, blá, 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 né? Antigamente era ficha de telefone, né? De orelhão, mas ninguém sabe mais o que é isso. Então vamos falar da ficha do cassino que todo mundo ainda conhece. Não estou recomendando a ninguém jogar. Jogar é um péssimo vício. É. Vai só deixar você pior do que estava antes, mas aquela associação daquelas fichas caindo, assim, às vezes você tem a nítida sensação que você ouve até as fichas, porque a hora que as coisas começam a entrar no lugar, porque você pôs uma pecinha que estava faltando e tudo começa a se ajeitar em volta, é uma sensação muito legal, é um pequeno salto, né? Porque é um crescimento contínuo com pequenos saltos aqui e ali, e quando caem esses saltos um pouco maiores, você tem essa sensação de fichas caindo. É muito positivo imediatamente pela sensação que te dá de realização, de perceber aquilo por você mesmo, de finalmente compreender algumas coisas, mas mais ainda pelo que você vai poder fazer com isso de prática na sua vida para melhorar a qualidade de vida sua e dos seus. Né? Nada do que está sendo dito aqui é teoria filosófica. Né? Nós não somos, nós aqui, eu e o Zeca, das regras do jogo, não somos nenhum filósofo de teoria, não. Nós estamos aqui trazendo sugestões práticas, discussões de situações
pelas quais a gente já passou em muitos dos casos e está tentando aqui, e estudou sobre isso, procurou compreender, que nem ele citou, né, de ressignificação. PNL é um negócio muito bacana, né? A PNL, um dos pressupostos dela lá, dos básicos, somos programáveis e programados, né? Quer dizer, somos programáveis e já fomos, então estamos, e só que somos programáveis e reprogramáveis, né? Não é uma programação fixa. Ela está fixa porque você está ignorando aquilo tudo e aquilo ficou e está funcionando. Mas uma vez que você entenda, você pode fazer isso. Aliás, postei uma coisa bem interessante aí. Eu posto as coisas porque eu gosto, né? Também. Eu acho que vai ser útil para as pessoas, porque eu vejo a utilidade, né? E são coisas legais. É um filme da Jennifer Lopez, uma cena, eu não vi o filme, não sei dizer a qualidade. Muita gente comentou dizendo que é bom, vou ver quando puder, mas tem uma cena onde ela está fazendo, e parece ser um psicólogo, né? Mas é uma coisa típica da PNL, você visitar alguma parte sua infantil que sofreu alguma dificuldade, passou por alguma dificuldade, sofreu algum trauma. E a PNL é uma coisa muito bacana. Primeiro, tem pessoas que são tímidas, então você não precisa se abrir com ninguém. Não é que nenhum psicólogo que muitas vezes está querendo saber detalhes. É claro que não são todos, nem em todas as situações, mas um psicólogo ou psiquiatra, às vezes, ele pede para você contar a história toda, puxar aquele fio da meada, expor. E tem gente que não vai por medo da exposição, né? E conheço pessoas próximas, inclusive assim. Agora, no caso da PNL, você não precisa disso. Então, assim, a pessoa conversa com você, mais ou menos entende o que é que está rolando ali e propõe um método, que tem 6, 8 ou 10 passos no máximo, e que você nem precisaria da pessoa para fazer. Se você não quer estudar e aprender o método, você vai, fala com alguém e a pessoa te ajuda a atravessar as fases. E você volta lá atrás, então, aquela situação que te incomoda, você revive ela, vai lá, conversa com aquela criança ferida, porque, assim, é como ser, né? A PNL tem muito disso, ela explica, é como ser, né? Porque as coisas podem ser ou não, mas é como se fosse. Então, quando você tem um trauma numa determinada idade, é como se uma parte de você tivesse ficado fixa lá atrás e não progrediu junto com você. Você continua evoluindo em várias áreas, mas naquela área que causa aquele sentimento ruim, aquele bloqueio para você, você não evoluiu aquela parte. Então, uma parte sua ficou numa fase, sei lá, 8 anos, 7 anos, 6 anos, seja lá quando for que aquilo aconteceu, e ela está lá. Então, ela tem aquelas reações infantis. Toda vez que aquele ponto, aquele botão é acionado, é aquela criança infantil que comanda aquela situação por conta daquele trauma. Então você vai lá, revisita, conversa, traz para você, aceita, reconhece, abraça, perdoa, explica que foi muito útil para você, mas que não faz mais sentido, que agora você já é uma pessoa adulta, já compreende, já perdoou os envolvidos, e aí abraça aquela criança e traz com você, imaginando que aquela criança está evoluindo e atingindo a mesma idade que você tem agora e atingindo a maturidade. E nessa imaginação, você reprograma, né? Você limpa aquele negócio e é como se fosse mágica, né? Não é uma hipnose, porque não é algo que você faz em transe, você faz desperto, mas seguindo aquela sequência e visualizando as coisas, e você revive, muda o seu passado e resgata aquela criança traumatizada. Então, é um método muito bacana. Eu não conheço tanto os outros, sei que tem a hipnose é boa também, tudo depende da qualidade de quem está passando para você, mas a PNL tem a grande vantagem. Se você pegar, estudar, compreender e seguir os passos você mesmo, olha, eu estou achando que aqui, na minha situação, de acordo com a descrição, esta ferramenta é legal, e vou seguir os passos. Então, eu vou lá, vou falar com aquela criança e vou trazê-la de volta aqui. Então, você vai seguindo aqueles passos, visualizando naquela sequência que está sendo recomendada, colocando o seu tema pessoal no lugar aproveitando aquela. São receitas, né? Receitas de bolo para diferentes situações, e você escolhe aquela que você acha que mais se adequa. E não tem nenhum risco de mal. Você nunca vai ficar pior
por ter melhorado aquela situação, mesmo que ela não tenha ficado redonda e perfeita ainda. Então é algo que você pode trabalhar em você mesmo, mas se não tiver vontade de fazer assim, procura um profissional que lida com essas coisas e ele te ajuda. Mas é uma coisa bacana porque essas coisas, como o Zeca estava falando, elas ficam no caminho e você não sabe, elas estão lá na parte escura sua, né? No inconsciente, na sombra, você não enxerga aquilo. Só que toda vez que você acontece alguma coisa, alguém te cutuca, você reage e você, porra, mas eu não queria fazer desse jeito, mas não é você que está no comando, é aquela criança lá de trás que está. E realmente o que o Zeca falou tem todo o valor, está perfeitamente correto. Eu só trouxe esse exemplo da PNL porque eu tive a oportunidade de estudar, me aprofundar e viver um pouco disso. E realmente é uma ferramenta bem bacana, até pelo fato de você poder, né, aplicar por você mesmo, né? É assim, você entender, compreender e for lá aplicar o método, e o máximo que vai acontecer é não resolver nada, você vai procurar alguém porque você não deu conta de usar bem o método, mas se fizer seguir os passos, funciona. E você. E outra coisa é, se você tiver que se abrir com alguém, você não precisa contar os detalhes, você conversa, chega no método e a pessoa te conduz na sequência de passos do método, da receita, mas você que vai enxergando, olha, então vai lá, conversa com aquela, que idade era, conversa, vai até lá, conversa com a criança, se entende com ela, abraça, fala que a ama, que ela é importante e que está tudo bem, que ela foi importante, mas agora você já se entendeu com isso, não precisa mais dela, não precisa mais de que ela fique lá, e traz ela de volta com você, né? Então, assim, só comentei isso também porque eu lembrei desse vídeo, que é muito bacana. Ela mostra, né? Alguém está conduzindo ela, ela está de olhos fechados, e no filme, né? Claro, é um filme, ela está lá, ela adulta, e com a criança, quando ela tinha 9 anos, e ela conversando, né? O cara fala, não, como é que é? Não, eu acho que eu tenho uns 8, 9 anos. A mulher vai descrevendo o que ela está vendo lá, e ela vai interagindo com a criança. Então, assim, é diferente de eu descrever aqui e de você ver a cena. Então, tá lá, uma meia dúzia de postagens para trás, para quem quiser dar uma olhada, com um filme com a Jennifer Lopes. Ótimo. Bom, A PNL é uma tecnologia, né? Fantástica. E vale muito a pena. E é um conhecimento do funcionamento da própria mente, porque, na verdade, ali é um banco de dados, está armazenado lá uma memória, aquela memória está causando um vírus no sistema, né? Fazendo funcionar de uma maneira que você não quer, e isso é uma forma de você eliminar aquele vírus. Então, é fantástico. Eu acho uma super tecnologia. é curioso que, assim, eu não consegui entender, né? Como é que os caras que bolaram aquilo, são 2 ou 3 caras, o que que eles chegaram a entender no mais profundo, mas eles não citam nada assim, né? Porque eles trazem aquilo para o público em geral e não citam o fundamento daquilo, né? Sim. Assim, até porque o fundamento, como está mexendo com a psicologia, com a programação, com o ser, eu não sei até onde pode estar indo. Mas eles não falam de consciência, de eu real, de eu maior, de nada disso. Eles falam Ah, assim: olha, não. a mente, eles se limitam à É, parte prática para que as pessoas usem sem ter que se preocupar com temas de outros, né, mais esotéricos. Ele fala assim: a é, mente é programável e programada. E seguindo esses é. passos, você pode alterar determinadas programações, ressignificando as coisas. Claro. Eu E tenho, é, eu tenho um técnico aqui que faz acesso remoto, ele fala, vai lá no computador, agora é, entra aqui, vai lá e o computador fica bom. é Eu uma não quero técnica de saber dos PNL para fundamentos. o computador. Eu não quero saber dos fundamentos, quero que ele resolva. E resolve. Então, a É isso PNL é aí. exatamente a mesma coisa É isso também. aí. Mas é legal porque ela constata todas essas coisas que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui É, que o corpo e a mente são coisas tecnológicas que têm questões de programas, sim, porque nós estamos indo sim, mais fundo na coisa aqui do que a PNL normalmente. A PNL sim. não fala disso, mas ela fala Não, claro. exatamente como se fosse assim e que você tem que É. fazer. Você chama o técnico e segue as instruções. Exatamente. Mas eles estão consertando problemas, né? A gente está falando aqui de coisas mais profundas, né? Mas é uma Claro, parte importante que esses problemas sejam consertados, né? Esses perfeito. programas Porque a primeira sejam fase é a primeira desinstalados. fase.
Você vai, por É, exemplo, você vai na PNL substituir uma crença limitante por uma crença melhor, por exemplo, e vai passar o é, band-aid e vai sair andando, ok? exatamente. Você tirou a bala, costurou, higienizou, botou um curativo em cima e o cara vai sair dali e vai se curar um dia. Mas assim, é um remendo. Agora o corpo Sim, vai se curar no tempo, né? Então, assim, a sim, PNL promove esse primeiro remendo, remove tipo, você tem medo de elevador, de recintos sim, fechados, medo de fobias, água, medo de altura, ela vai lá é, e ela substitui. Sim, isso não quer dizer que você está tendo mais consciência, quer dizer que você remendou o problema. Agora, você entendendo como as coisas funcionam, com calma, você pode ir de uma forma mais ampla, não deixando que outras coisas como essa vão se juntar lá embaixo da sujeira do tapete no sim, inconsciente. Porque se sim, uma pessoa fosse 100% consciente, ela teria zero sujeira embaixo do tapete e lá estaria vazio e o inconsciente não existiria. O inconsciente só existe porque a gente esconde coisas lá de nós mesmos, né? Então, nesse meio exatamente. tempo que nós estamos nesse estado, essas ferramentas vão te ajudando, né? Claro, importantíssimo. Beleza. É, É isso tá aí, meu bom, amigo. Eu acho que a gente fez a ótimo, valer aí. Eu achei que o papo foi com muito certeza. bom. Essa questão da ignorância não traz felicidade, no máximo uma ilusão temporária dela. Eu acho que ficou bem esclarecida o que é que a Sim, gente quis dizer com isso, em que sim, situações isso se aplica, e discutimos vários pontos que podem ajudar as pessoas aí se revisitar nisso e buscar com mais afinco essa oportunidade do autoconhecimento, que é o que vai tirar todo mundo do atoleiro. é o maior poder, né? O autoconhecimento é É o isso maior aí. poder. Se o Isso tio aí. do Homem-Aranha tivesse ouvido a gente falando, ele ia dizer: olha, isso aí realmente é um poder e olha, tem uma responsabilidade agora. Ah, é, com certeza. Porque a pessoa sabendo disso, ela sabe aonde procurar e como começar a procurar isso. Então, Sim, você quer melhorar, você começa a ter um vislumbre de por onde caminhar, né? com Bom, muito certeza. obrigado a todos por participarem aqui conosco. Espero que seja útil. Deixem dúvidas, deixem perguntas, deixem comentários, deixem sugestões, compartilhem para que as ideias positivas cheguem a mais pessoas. E muito obrigado, Zeca, por mais este Obrigado, Mário. bate-papo gostoso. Eu que agradeço, foi muito bom. Semana que vem tem mais. É isso aí. Valeu, Forte, Mário. Obrigado aí a forte todos. abraço. Um Tchau. abraço para você também. Tchau, tchau. Valeu.